Não se sinta frustrado por não ver os frutos de imediato. Eu vejo tantos homens e mulheres de Deus que vivem frustrados por não ver os resultados na hora, de imediato. Eu sou Ítalo Corsini e você está no Café Mais Palavra. Há pessoas que são chamadas por Deus para semear e outras para regar. No reino de Deus, funciona assim. Deus dá a cada um uma função, um chamado, um ministério a ser cumprido. Um é chamado para semear, o outro para regar. Portanto, não se sinta frustrado ou frustrada por não ver os frutos de imediato. Eu vejo, como eu disse, tantos homens e tantas mulheres que vivem frustrados por não verem os resultados na hora. Entenda que o crescimento vem de Deus, o resultado vem dele e no tempo dele. Lá em Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta e nem o que rega são coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Se você foi chamado para semear, semeie. Se você é a pessoa responsável por regar, regue. Pois tanto um como o outro receberá o seu galardão, a paga do seu trabalho. Mas entenda que é Deus o único responsável pelo crescimento. Nem sempre vamos ter o crescimento ou o resultado no nosso tempo. Muitas vezes você vai ver o trabalho que você fez um dia lá atrás. E lá na frente, depois de um certo tempo, você vai conseguir encontrar os frutos. Não queira fazer aquilo pelo qual Deus não te chamou para fazer. Só haverá crescimento e resultado se você fizer aquilo pelo qual Deus te chamou. Quando você faz aquilo que não foi chamado, vem a decepção, vem a frustração, a infelicidade por não ver os resultados. Há muitos que não estão fazendo aquilo pelo qual foram chamados para fazer. Querem o lugar do outro, quer ser igual ao outro. Tem aqueles ainda que querem fazer tudo sozinho, como se eles mesmos fossem responsáveis pelo crescimento. Sem contar que somos inflamados por aqueles que tomam partido e causam divisões e contendas na igreja de Cristo, dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Pensamos que somos superiores porque achamos que somos bons demais naquilo que fazemos e que o crescimento acontece por nossa causa. Lembre-se, foi Deus que deu o crescimento, foi Deus que deu o resultado. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós ou vós foram batizados em nome de Paulo? O apóstolo Paulo vai dizer que o seu chamado não era batizar, mas evangelizar. Ele reconhecia o seu chamado, a sua função no corpo de Cristo. Ele atuava na função em que foi chamado e era por assim fazer que Deus dava crescimento. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, 10, vai dizer assim: segundo a graça que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e o outro edifica sobre ele. Assim, faça aquilo que você foi chamado ou chamada para fazer e Deus dará o crescimento. Portanto, que Deus te abençoe e até o próximo Café Mais Palavra.